Estou aqui falando do livro Ouse Crescer, esse livro aqui maravilhoso, que é da Tara Mohr, e ela fala especificamente para mulheres, né? Encontre sua voz e deixe sua marca no mundo. Um guia prático para mulheres brilhantes como você, né? Oi, Nete, bom dia, tudo bem? Tô aqui, já coloquei a musiquinha, já tirei a musiquinha. Bom dia, corajosa, tudo bem? Isso aí, vamos seguindo aqui firmes e fortes, né? Muito bom. Muito bom. E aí, Nete, você fez o exercício da mentora? Como que foi pra você esse exercício, hein? Tudo ótimo, tudo bem, Nete? Como que foi o exercício? Então vamos lá, olha só. Continuando aqui, né? O primeiro dia, é isso? Foi maravilhoso? Ai, que legal! Muito bom! Então, olha só. Vou aqui continuar, né? Com o estudo desse livro. E eu vou começando aqui na última frase que eu falei ontem. Consegui me visualizar até durante o exercício físico. Olha! Que legal, Nete! Isso é muito bom! A gente consegue visualizar cada coisa, né? Muito legal, né? Que show! Fico feliz aí, tá? Então vamos lá. Isso é ótimo. Ontem eu terminei com essa frase aqui, ó. É assim que entendo o que é libertar-se do jugo, do elogio e da crítica. A autoexpressão e o serviço se tornam o bolo. E o elogio não passa de uma cereja saborosa, mas meramente decorativa. Então a gente não pode depender nem de elogio e nem de crítica para que a gente possa fazer as nossas coisas, né? Por isso que ela fala bastante sobre isso. E aí ela fala aquela parte, né, que eu contei ontem, que ela ficou 7 anos ali parada, porque ela não recebia elogio pelo trabalho dela, então ela ficou ali 7 anos parada, né? Imagina, fica tranquila. E aí ela ficou aqueles 7 anos parada, aí ela fala: o que aconteceu comigo, infelizmente, acontece com muitas mulheres, porque a hora que ela recebe uma crítica, muitas se paralisam. Tem até uma que é famosa, né, da física quântica, que é a Elaine Orives. Ela fala que demorou muito. Oi, Lu, bom dia, tudo bem? Que até a famosa Elaine Orives, né, ela fala que uma vez ela estava gravando os vídeos, né? Tudo bom, Lu? Ela estava gravando os vídeos e primeiro que ela não se gostava de ver na câmera e acho que ela recebeu uma crítica. Foi isso? Foi. Eu vi no curso dela. Ela recebeu uma crítica por causa do vídeo dela e quando ela recebeu essa crítica, ela ficou um tempão sem gravar vídeos e ela não conseguia nem sequer olhar para a câmera. Olha como influencia, né? Se a gente não tá com a nossa mentalidade fortalecida, se a gente não tá ali, entende muito bem quem nós somos e o que a gente pode fazer de impacto no mundo com as nossas qualidades, com os nossos dons, a gente acaba se paralisando. E aí ela foi com o tempo voltando, né, pras câmeras, mas foi uma briga, assim, enorme. Na época ela tinha um sócio, e esse sócio... Oi, Dulce, bom dia, tudo bem?
E esse sócio falava, você tem que gravar, e ela não conseguia gravar. Nossa, foi uma coisa assim, sabe? Ela passou por um estresse muito grande ali em relação à câmera. E aí hoje, ela faz não sei quantas lives por dia, ela grava não sei quantos vídeos para os cursos dela, mas em um momento ali da vida dela, ela se paralisou, né? E quantas mulheres têm várias ideias, ótimas ideias e se paralisam. Ai, o que minha família vai pensar, o que meu marido vai pensar, o que fulaninho vai pensar, né, Dulce? Bom dia, Dulce, tudo bem? Então ela fala que isso infelizmente acontece com muitas mulheres, né, essa paralisação. Aí acaba tendo aqueles mesmos resultados, né? De fato, grande parte do medo que as mulheres sentem de ousar crescer está relacionada ao que os outros vão pensar. Aí ela abre aspas, né? As pessoas não vão gostar do que eu tenho a dizer. Ou, meus colegas vão achar que ainda não sei do que eu estou falando. A minha família vai me desaprovar, vai me rejeitar. Então passa tantas coisas pela nossa mente, e se a gente não se blindar, se a gente não ficar fortalecida, a gente deixa de fazer um monte de coisa, e deixa de colocar um monte de projetos que a gente tem vontade, justamente só pelo medo do julgamento, né? E a gente nem sabe se vai acontecer, a gente já se prevê ali na situação, mas nem sabe se aquilo realmente vai acontecer, né? Maria da Conceição, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Certo? Para ousar crescer de fato, precisamos nos libertar da limitação imposta pelo elogio e pela crítica. A gente não tem mais que ficar, bom dia, a gente não tem mais que ficar subordinada aos feedbacks, ao retorno das pessoas, seja positivo dos outros e nem no medo da reprovação deles. Porque a hora que a gente fala assim, eu tenho medo disso, medo daquilo, a gente está se subordinando, certo? A gente está se subordinando à aprovação das pessoas. Então a gente se coloca lá num lugar inferior para ser aprovada. E por quê? Né? Por que que a gente faz isso com a gente? Aí ela conta o caso de uma mulher, né? Ela usa nomes aqui fictícios e ela fala, o nome dessa mulher ela colocou Mimi, tá bom? A Mimi sofria do mal oposto. Ela foi criada numa família e numa cultura em que se destacar, mesmo por qualidades positivas, era vista como desaprovação. Então ela não podia se destacar porque na família dela era desaprovada. Olha isso, você não pode se destacar, você não pode, às vezes até se tem homens e mulheres, né, na família, às vezes até na família se tem homens, você não pode se destacar mais que o homem. Como assim? A mulher vai se destacar mais que um homem na família? E isso às vezes tá tão inconsciente, gente. Ela se deu conta de que não avançava no trabalho em uma grande empresa porque receava que o sucesso e o excesso de reconhecimento provocasse uma reação negativa dos colegas e a segregassem do grupo, né? Tirassem ela do grupo. E aí ela fazia o quê? Ela ficava diminuída. Ela não mostrava para que veio. Ela não mostrava todo aquele potencial que ela podia. Ela falava, não, se eu for muito aqui, eu vou me destacar, vão me tirar do grupo e isso não vai ser bom. Eu quero eu quero pertencer a algum grupo, né? Todo mundo tem essa necessidade de pertencimento, de ser amado, de ser reconhecido, sabe? Só que quando a gente só vai atrás disso, a gente se ferra. Literalmente a gente se ferra. Essa é outra maneira, talvez mais sutil, porque muitas mulheres caem na armadilha dos elogios e das críticas. Elas se auto-sabotam, nunca falam
de suas realizações, ou então se submetem aos níveis de realização daqueles à sua volta para evitar os elogios. Então elas se auto-sabotam, ou ela fala assim, não posso ser mais que o outro, então deixa eu ficar aqui quietinha. Eu não posso me destacar mais do que a outra pessoa, então eu vou ficar aqui no meu cantinho, tá? E eu confesso, gente, eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso em local de trabalho, em que, quando eu trabalhava, né, no corporativo, empresa, às vezes eu ficava com vergonha, ficava com medo de me sobressair, de ser elogiada, de ser... Apesar de ser uma pessoa que lá atrás eu era uma pessoa muito competitiva, e não competitiva de competir com o outro. Eu queria o meu resultado melhor que o de ontem, né? E eu tinha uma equipe muito grande, e aí eu fazia com que dava premiações e tudo mais, motivava bastante o pessoal que trabalhava comigo. E sempre tive a facilidade de encontrar o talento das pessoas, né? Então eu sempre buscava colocar as pessoas ali nos locais ideais para elas, né? Que elas pudessem se sentir realizadas também. E eu lembro disso, que a hora que eu comecei a participar de reuniões gerenciais, e eu vi ali que as pessoas começavam a falar, né, das suas metas, dos seus objetivos e tudo mais, e a hora que eu começava a falar dos meus, que eu tinha alcançado, que eu tinha feito, que eu tinha realizado, cada vez mais que eu falava, eu fiz tal coisa, eu ia pra trás da cadeira, eu fiz a outra tal coisa, eu ia me encolhendo assim, sabe? Por quê? Apesar de eu ter feito tudo, apesar de eu ter batido todas as metas, eu tinha vergonha de falar que eu bati a meta. Olha isso. Eu tinha vergonha, porque eu falei, não, vai todo mundo ficar me olhando, ou vai não sei o que, sabe? Sendo que a minha meta não concorria com ninguém mais. O meu departamento não tinha uma concorrência com outro departamento, não tinha... Mas eu tinha vergonha de falar. Olha isso, né? E aí hoje, passando aqui esses exercícios do livro, eu comecei a lembrar disso, sabe? É muito impressionante isso, né? Então vamos lá. Olha só. Então todas essas mulheres, ela cita algumas mulheres, né? Vários casos aqui de mulheres que ela atendeu. E aí ela fala que de diferentes maneiras elas estão subjugadas pelos elogios e pelas críticas. Uma delas, ela se encontra paralisada pelo medo das críticas que podem surgir se ela começar a ousar crescer. A Mimi, que foi aquela que eu falei, foge de qualquer tipo de atitude que possa destacar, né? E fazer dela alvo de elogios. Então ela foge disso. E aí é onde ela fica pequena, ali no cantinho dela. Uma outra, né, que é a Raquel, alguma coisa assim. Não faz o que gosta porque está marcada pelas críticas que recebeu do passado. A outra, se vê paralisada porque tenta agradar a todos e incorporar avaliações demais. Então, sabe quando você tem um projeto, você tem alguma coisa, você fica lá pedindo várias opiniões, e pede opinião daqui, e opinião dali, e opinião não sei o quê. O problema da opinião é a gente pedir primeiro para as pessoas que não chegaram aonde você quer chegar, e aí você pede uma opinião de uma pessoa que não sabe o que é fazer esse caminho, então já começa daí. E a segunda é a gente pedir opinião, sendo que essa pessoa vai vir com o viés dela, né? E aí quando chega até nós, como é que a gente vai separar, né, esse joio do trigo? Tem que estar muito centrada, sabe? Pra falar, peraí, isso daqui faz sentido e isso daqui não faz sentido. Se a gente não tá com a nossa autoestima boa, se a gente não tá autoconfiante de quem nós somos, primeiro, se a gente tá com a autoestima boa e a autoconfiança alta, a gente não vai pedir opinião, a gente vai lá e faz. E se a gente fica pedindo opinião, a gente não tá equalizada, e aí a gente acaba, enfim, não fazendo por causa de alguma informação que veio pra gente. Então a gente tem que ficar bem atenta, sabe? Bem atenta mesmo com essas situações, tá? Ousar crescer
é um movimento corajoso e livre. E tanto o medo da crítica quanto a busca de elogios limitam esse movimento. Quando somos imobilizados pela crítica ou necessitamos de aprovação constante, simplesmente não temos condições de ousar. Não conseguimos inovar, compartilhar ideias controversas, nem seguir caminhos singulares. Quantos de vocês, às vezes no trabalho de vocês, no empreendimento de vocês, vocês têm ali grandes ideias e essas ideias, às vezes elas vão contra o que está acontecendo no mercado. Só que eu tenho uma frase comigo que é a seguinte, e eu já falei aqui em alguma dessas lives, não vou me lembrar qual. Sabe aquela coisa assim, quando a ideia vem pra gente, ela precisa ser colocada em prática. Porque se você não colocar, outra pessoa vai fazer isso. E deixa eu contar uma coisa, eu não lembro se eu falei. O Thiago Nigro, não sei se vocês conhecem, é uma pessoa super famosa que faz... ele fala mais da parte financeira, tá? E meu marido gosta dessa área. E aí, um belo dia, meu marido tá vendo a live, né, do Thiago Nigro. Eu falei, nossa, que legal, o que ele tá falando nessa live, né? Porque ele tava falando umas coisas que eu tava gostando ali e tal. Ele falou assim, ele tá falando de um livro, né? Ele tá fazendo comentários de um livro. E eu, qual que é o livro? O livro se chama Mais Esperto que o Diabo, que é do Napoleão Hill. Ai, esqueci o... aqui, eu acho... Não é do Napoleão Hill, não. Né, Lu? Já aconteceu com você? Então, mulher, a gente, tem que agilizar essas ideias nossas, né? E aí, ele falando disso... Gente, eu tava com essa ideia de fazer lives sobre esse livro faz tempo e eu não colocava em prática, sabe? E aí até que eu mudei o meu perfil, né? Deixei um perfil de 25 mil, 26 mil pessoas ali. Falei, não quero mais esse perfil por vários motivos, certo? Tinha muito fantasma ali, pessoas que não tinha mais nada a ver, porque eu mudei de nicho e tudo. Falei, eu quero falar só para as mulheres. Só para encorajar as mulheres a elas avançarem, a elas crescerem, a elas ousarem serem diferentes, a elas liberarem toda essa potência, sabe, que existe dentro das mulheres e muitas vezes elas se diminuem. Mas isso é conhecimento de causa, né, gente? Porque eu também já passei por isso muitas vezes e vira e mexe, em algum momento ali eu tô travada também, sabe? E aí quando eu vi essa live do Thiago Nigro acontecendo tudo isso, eu falei, bom, ele já tá colocando em prática, eu poderia também pegar o livro, o mesmo livro que ele tava falando e fazer a live, não impedia. Mas eu percebo isso, que quando a gente tem uma ideia, a gente a gente recebeu esse sinal divino, sabe? E isso precisa ser colocado em prática. Então, por mais que você, num primeiro momento, você fala, nossa, quando vem a ideia, você fala, nossa, como eu vou fazer isso, né? A primeira pergunta que vem é o como. Mas como que eu vou fazer? E aí tem uma coisa que é assim, o como, Deus vai mostrar os caminhos, sabe? Você precisa agir, é a ação. Então você vai agindo que o como ele vai sendo mostrado. É aquela história assim, eu vou jogar o chapéu e eu tenho que sair correndo pra buscar. Não adianta eu ficar me preparando todo passo a passo pra chegar lá pra pegar o chapéu, não dá tempo. Eu tenho que sair correndo pra pegar o chapéu que vai cair lá do outro lado. Então tem coisas na nossa vida que é assim também, né? Que a gente veio a ideia, ela precisa ser praticada no mundo de alguma forma. E foi a hora que eu abri esse Instagram, né? Que eu abri esse Instagram. Bom dia, Silva Jana. Deve ser Jana. Oi, Jana, bom dia. Quando eu abri esse Instagram, eu falei assim, bom, como eu vou falar para mulheres, eu acho que este livro aqui caberá muito melhor do que o outro que eu estava pensando, certo? Então foi aí que eu falei, eu vou começar. Vou estudar todo o livro antes? Não vou, porque senão não vou fazer. E eu vim aqui, tô fazendo, sabe? Tô recebendo muitos feedbacks, eu tô vendo que muitas pessoas... Bom dia, Rafael, tudo bem? Muitas pessoas estão vendo a live depois que eu termino,
né? Por mais que eu tenha colocado ali os horários e tal, as pessoas estão vendo depois, estão me dando feedback, estão fazendo exercício da mentora, né? E tá muito legal. Então é a gente agir, sabe? É agir com o que a gente tem. A live tá perfeita? Não, nem tô buscando isso, né? Nem estou buscando a perfeição. Estou buscando passar o conteúdo aqui pra vocês. E é isso, gente. A gente tem que se colocar no movimento, sabe? É o movimento. Resumindo essa parte, é o quê? Elogio e crítica, né? O elogio e a crítica são condições externas. A gente tem que fazer, independente dessa condição externa, é fazer o movimento, tá bom? Aí ela fala aqui na página 107 assim, ó. 6 razões por que nos importamos tanto com o que os outros pensam. 6 razões, tá? Aí ela fala aqui. A primeira razão é o seguinte. Foco nos relacionamentos. Então a gente tem um foco, já por nossa natureza, pela educação, ou pelos ambos, né, as duas coisas. Muitas mulheres têm a vida fortemente orientada para os relacionamentos pessoais. Isso já é inato, né, das mulheres, assim. E a gente sempre tá ali fazendo o possível, geralmente, a maioria das mulheres, a gente tá sempre fazendo o possível pra gente preservar a harmonia, a união da família, da comunidade, da equipe de trabalho. A gente sempre tá ali querendo ser gentil, saber que os outros nos consideram pessoas gentis, né? Aquela coisa de ser aceita, né, e tudo mais. A gente tem isso e o foco nos relacionamentos muito forte, tá? Aí ela fala assim que grande parte, né, da força que mantém o mundo unido é essa característica das mulheres de determinação, ferocidade e de forma quase despercebida sustentarem pessoas e relacionamentos. Por quê? Isso é tão natural da mulher. Não, deixa ali arrumar, ajeitar essa situação. Deixa ali falar com fulano e ciclano pra ver se, né? Deixa... Quem nunca? Né? Na família, então. Um virou a cara pro outro. Peraí, vamos fazer os panos quentes aqui. Vamos dar um jeitinho. A gente sempre tá buscando, né? Essa questão da harmonia, da união da família. Geralmente, né? Geralmente é assim. Teve uma fase que eu não era assim, não. Eu era rebelde. Tava nem aí. Liguei o botão lá e falei, cada um que se exploda. Mas aí depois, com o tempo a gente vai amadurecendo, né? A gente vai amadurecendo e a gente vai vendo que as coisas não são bem assim. Pra quê, né? Pra que ser tão brava, tão rebelde, né? Oi, Glau, bom dia, tudo bem? Né, Net? A Lu, dando risada aí, né, Lu? Já fui mais rebelde, gente. Hoje eu já tô mais tranquila. Há também um lado sombrio em nossa orientação para os relacionamentos pessoais, que se revela quando nos afastamos de nossas verdades por causa do medo da gente não se enquadrar, né? Quando a gente silencia nossas ideias mais radicais, receando, né, com receio de perturbar o status quo, né? Ou ofender alguém. Quando priorizamos fazer com que gostem de nós em detrimento de expressar a nossa opinião. Então a gente tá ali. A Net também tem seus momentos, Net. E aí a gente tá ali pensando nisso, né? O lado sombrio de estar sempre ali fazendo essa harmonia, né? Buscando essa questão dos relacionamentos e tudo mais, apaziguando as coisas. A gente tem que tomar cuidado. Será que eu não tô, né? Calando a minha voz? Será que eu não estou abafando aqui alguma coisa? Será que não tem algo que eu queira falar que, enfim... Então, é sempre observar. Por mais que a gente vá em busca dessa harmonia, é observar isso também. Se a gente não tá se calando para que tudo fique bem e a gente fica ali, abafada, não fala. Aí fica doente,
aí fica com dor de garganta porque não falou o que tinha que falar. Eu sei como que é isso. Aí vai afetando o nosso físico, porque a gente ficou ali, abafada na situação, tá? Dor de garganta é uma das, né? Podem ser outras também. Então eu falei uma aqui das 6 razões por que nos importamos tanto com o que os outros pensam. A segunda, tá? Eu falei da primeira, que é o foco nos relacionamentos. Qual que é a segunda? Maior consciência das reações alheias, tá? Maior consciência das reações alheias. O que ela quer dizer com isso? Ela fala, ela chama esse conceito de sala barulhenta. Ela fala que tem a sensação de ter passado a vida toda entrando em salas muito barulhentas. Salas cheias de informações sobre os humores das pessoas, as mudanças de atitude dinâmicas interpessoais. Boa parte desse barulho é silenciosa. Olha isso, boa parte desse barulho é silenciosa. Manifesta-se na linguagem corporal, expressão facial, nas pistas sutis deixadas pelas pessoas na sala. E criam muito ruído, ela fala, na cabeça dela. E a gente tem mais essa sensibilidade de ler o ambiente. A gente tem mais essa sensibilidade de ler a linguagem corporal. Por mais que não seja uma coisa consciente. A Renata tá com o ombro assim agora, então ela tá triste. Não, você vai ver todo o conjunto, a gente tem mais percepção sobre isso, tá? Essa sutileza é muito feminina, certo? E quando o homem tem essa sutileza também, é porque ele tem bem equilibrado o seu masculino e o feminino, tá bom? Aí ela conta aqui que mesmo quando criança, ela sabia que isso era ao mesmo tempo bom e ruim. Porque no parquinho, ela identificava rapidamente as crianças que eram influentes. Ela sabia ali o que fazer para ser aceita já no parquinho, já lá na infância. Porque ela detectava ali, ela observava as pistas sociais, a fim de saber como se mudar para se ajustar e entrar naquelas crianças que são mais sociáveis, que tinham mais contatos e tudo mais. A criança já sabe como fazer isso. Ela já sabe como se ajustar para ela entrar no ambiente. Olha isso, gente. Então imagina, sabe o que me veio na cabeça agora? Imagina que eu pego aqui um copo de água, certo? Aqui, ó. Eu pego um copo de água, e nesse copo de água, vamos supor que isso aqui é uma forminha, a capinha do meu celular, tá? E eu coloco esse copo de água aqui. A Renata, ela está se adequando a essa forma, para que ela possa ser aceita agora nessa live. Então eu vou me adequar, vou colocar água aqui, vou entrar nessa forma, e para que eu possa ser aceita. Depois, eu entro nessa daqui. É uma tampinha aqui de canetinha. Depois eu entro nessa daqui. Depois eu entro numa outra forma. E a gente vai entrando em várias formas. E conforme a gente vai entrando em várias formas para ser aceito, a gente vai esquecendo, mas peraí, a minha forma original é essa daqui, eu sou assim, e eu tô entrando em várias forminhas ali, e daqui a pouco eu nem sei mais qual é o meu formato. Me perdi. Não sei mais como eu sou. Faz sentido? É a gente tomar cuidado. O quanto que a gente vai se moldando, né? Numerosos estudos já demonstraram que, como grupo, as mulheres são mais habilidosas do que os homens na leitura de expressões faciais e da linguagem corporal das outras pessoas. Isso significa que nós captamos mais informações sobre pensamentos, sentimentos alheios do que os nossos colegas do sexo masculino. Não tô aqui pra competir masculino e feminino, não tô aqui pra fazer isso. Eu não levanto essa bandeira, tá bom? Eu levanto a bandeira da mulher encontrar a sua potência e ter resultado nos seus negócios, tá bom? É essa bandeira que eu levanto. Não tô aqui pra falar mal de homem,
não, tá? Mas é só pra dizer que a gente tem algumas coisas sutis e que o homem também tem quando ele tem o feminino e o masculino ali equilibrado, tá bom? Terceiro, tá? Terceiro, histórico de sobrevivência por meio da afabilidade e influência social. Então, durante milênios, só podemos garantir nossa sobrevivência cumprindo o que era aprovado ou desejado por quem tinha mais poder, tá? É por isso que a desaprovação gera tanta insegurança em muitas mulheres. Durante milênios, ela representou mesmo uma ameaça à vida. Quando uma mulher tenta se libertar da dependência do elogio, não se trata de uma questão trivial. Não é normal. Quando você não tá mais dependendo de elogio de ninguém, toda a nossa história a gente dependeu. Toda a nossa história a gente estava ali querendo ser coleguinha de todo mundo. Em toda a nossa história a gente foi aquela pessoa que fazia harmonia na família e tal, não sei o que, não vamos discutir, não vamos tal. Toda a nossa história. E aí, se chega um momento que não tô nem ligando se eu tô sendo elogiado ou criticado, eu tô aqui fazendo meu trabalho. Gente, isso assusta. Isso assusta, tá? Assusta. E é uma ameaça isso, tá? Durante milênios isso representou uma ameaça. E saber disso impacta a nossa psique consciente e inconscientemente. Quando uma mulher tenta se libertar da dependência do elogio, não se trata, né, da questão trivial, como eu falei. Ela está trabalhando para libertar a mente de um condicionamento de gerações sobre o que é necessário para sobreviver. Gerações. Isso é muito forte, gente. A hora que você quebra isso, você está quebrando o sistema. Todo o sistema foi assim, sempre foi assim. Ah, é? Ai, Renata, seu cabelo tá... E ele tá mesmo, gente. Tá todo despontado, eu preciso cortar. Eu sei disso, tá? Então, se alguém me criticar por isso, eu sei que tá. Não ligo. E aí, se alguém vem e fala assim, ah, você tá precisando... Seu cabelo tá horrível, tá precisando despontar, fazer hidratação. É? Bom, eu sei. Nossa, Renata, seu cabelo tá bonito e tal, não sei o quê. É? Eu sei também. Entendeu? Então, quando a gente se coloca nessa posição, isso assusta muito as pessoas. Porque, primeiro, isso já é sinal, indício de que você já é autoconfiante. E mulher autoconfiante, autoestima elevada, é raro, gente. É bem raro. Aquela mulher que bate no peito e fala, eu sei quem eu sou. É raro, tá bom? E eu quero que tenha cada vez mais preciosidades assim, cada vez mais mulheres assim, que bate no peito e fala, eu sei quem eu sou. Quem manda aqui sou eu. Né? Quarto, medo de ataques pessoais. Esses ataques pessoais, ela fala que lembra de muitas ocasiões na vida dela em que ela viu mulheres sendo atacadas muito, né, por expressarem as suas próprias ideias. E ela cita vários exemplos aqui dessas mulheres, inclusive sendo atacadas por outras mulheres também. Então, é aquilo, né? Se um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo. Se a gente às vezes vê uma mulher muito bem resolvida, muito bem, isso assusta tanto que se eu não me sinto assim, eu vou atacar essa mulher. Aí eu viro um hater pra ela, sabe? Eu vou atacar ela. Por quê? Eu só falo aquilo que eu sou e eu coloco ali, verbalizo ali, ou escrevo, né? Hater é mais de escrever, não é muito de aparecer. Escreve ali o que eu estou sentindo em relação à minha pessoa e não em relação àquela pessoa. Por isso que quando a pessoa ela vai crescendo, ela vai tendo evidência no mercado, ela tem que ter
uma mentalidade muito forte, porque os haters, eles vão aparecer, mas vocês entendem que isso é muito, é lá de trás, e se eu ataco uma pessoa, é porque aquilo está dentro de mim, não está na pessoa. A pessoa, ela tá segura de quem ela tá falando as verdades que vem na cabeça dela, e se eu vou lá e ataco, aquilo tá dentro de mim. Eu sou uma pessoa insegura e vou lá e quero cutucar a pessoa, né? Isso acontece muito na internet, sabe? 5. Foco. Esse daqui, gente. Esse daqui, presta atenção nisso aqui. Olha só. Foco cultural na aparência. Ai, Maia, que susto. Desculpa. 5. Peraí, deixa eu fechar a porta. Que susto, me deu um susto aqui. Foco cultural. Maia, quieta. Quer participar também da live, tá indignada. Foco cultural na aparência das meninas e mulheres. Olha isso. Olha isso, gente. As meninas crescem aprendendo que sua aparência é extremamente importante. Filmes, programas de televisão, brinquedos, videogames e, evidentemente, a publicidade repetem sempre a mesma história. Sempre. O destino de uma mulher depende do quanto ela é atraente. E eu ficava pé da vida que eu sou uma aquariana. Aquariana é rebeldia, liberdade, é tudo isso. Igualdade de gênero. Eu lembro que quando eu ia comprar brinquedo, gente, eu só via as bonequinhas loirinhas. E eu ficava, gente, mas por que não tem uma negra aqui? Uma afrodescendente? Por que não tem uma do cabelo azul? Por que não tem uma amarela? Por que tem uma cor de rosa? Por que as bonequinhas são todas magrinhas? Eu sou questionadora até hoje, né? A conversa com meu marido, eu sempre tô ali no porquê. Então, o porquê faz parte da minha vida sempre, sempre, desde pequena. E eu ficava, né? Mas por quê? Por que tem que ser branquinha, loirinha? Por que não pode ser branquinha do cabelo azul? Por que não pode ser marrom do cabelo azul? Por quê? Eu questiono, eu sempre tô questionando. E ali, até nos brinquedos, gente, a gente vê isso. Até nos brinquedos. E ainda hoje, hoje aqui em São Paulo tá fechado, né, lockdown. Mas se você for ver brinquedo, é raro ver uma boneca de outra cor. É raro. Isso é o cúmulo. É o cúmulo. É o que eu penso, tá? Não tá no livro, não. Esse fato transmite às mulheres uma mensagem mais ampla sobre a importância de como somos percebidas pelos outros. Embora a mensagem explícita recebida diga, seja bonita, seja magra, seja atraente, isso é o que nos importa. Nós a interpretamos em um nível mais profundo, com o sentido de como os outros nos veem é o que importa. É ou não é? Quanto a gente já penou com isso, né? Que como você é vista por fora é mais importante que o que você vivencia interiormente. Não é de admirar que desenvolvemos a ideia de que o elogio e a crítica que recebemos de outros são de extrema importância. Por isso que a gente carrega isso, sabe, de muitos e muito tempo. Porque é toda hora essa informação. É toda hora essa informação. O manequim da loja, ele é assim, magrinho. Tem peito, tem bunda, não tem nada. A mulher brasileira, ela tem quadril. Ela tem, né? E aí, entendeu? Se aparecer uma cliente que tem loja, pra mim, eu vou falar, primeira coisa, troque seus manequins pra você entrar na mentoria. Troca seus manequins, a sua vitrine tem que ter lá, tem que ter a mais cheinha, tem que ter a mais magrinha, tem que ter a alta, a baixa. Pô, é a vida real, não é mesmo?
Tá pronto. Eu fico pé da vida com isso, gente. Então, esse 5, o foco cultural na aparência, na nossa aparência, é muito forte. É muito forte, né? Né? Vocês estão rindo. Mas eu fico estressada com esse negócio. E é muito forte. Só que, assim, é legal a gente se sentir bonita, né? Isso é bom, faz bem pra gente, pra nossa autoestima. Eu falo que o nosso exterior reflete um pouco também de como a gente tá se sentindo. Se eu tô muito largada, né? Se eu tô muito... Isso significa que eu não tenho amor ao meu corpo, eu não me cuido. Mas isso não significa que eu tenho que entrar num padrão. Eu posso me cuidar no meu padrão, no meu modo, no meu jeito. E não no jeito que a propaganda me fala que tem que ser. É o meu jeito, o seu jeito. Tá bom? É você olhar pro teu corpo e falar... Eu me amo. Aí eu concordo. Então vamos lá. 6º. Condicionamento da boa menina. Finalmente, esse é o último, tá, gente? Finalmente, mas não menos importante e talvez ainda mais óbvio, há o nosso condicionamento da boa menina. Aí como que a gente é criada? Seja gentil, seja atenciosa. Não perturbe as pessoas. Seja simpática, modesta. Olha lá, dá atenção. Estão pedindo a sua atenção, dá atenção. É assim que a gente é criado. E eu não tô falando pra gente colocar culpa em ninguém. Não tem culpa. Os nossos pais não têm culpa. Eles aprenderam dessa forma. Só que agora a gente tá numa era de tanta informação que eles não tiveram lá atrás. Eles não tinham esse monte de informação que a gente tem. Então agora a gente pode mudar tudo isso, certo? E não ser vítima. Eu não acredito em ninguém. Ninguém é vítima de nada, né? Tudo acontece pra gente crescer. Aí fala também, né? Nunca demonstre raiva, agressividade, arrogância. Tipo, isso não é coisa de menina fazer, né? No contexto desse condicionamento, a falta de elogios ou as reações negativas a nós são atitudes particularmente assustadoras. Porque isso não é coisa de mulher fazer. Isso não é coisa de menina fazer. Uma menina que fala com mais assertividade, não pode reagir dessa forma. Imagina, que isso, né? Então, gente, eu quis trazer esses condicionamentos, né? As razões por que a gente se importa tanto com o que os outros pensam, para que a gente possa ir se livrando disso na nossa vida, para que a gente possa realmente ir dissolvendo isso. E não é de um dia para o outro. A gente vai dissolvendo isso aos poucos, mas a gente precisa ficar o quê? Atenta, presente. O que está acontecendo agora? Né? Por que eu tô reagindo dessa forma? Por que eu tô dando tanta importância para essa opinião? Por que eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa e eu me travo? O que isso quer dizer? E aos pouquinhos, eu falo que é sempre aos poucos, dá um pequeno passo, dá mais um, sabe? E eu vejo que as pessoas às vezes se paralisam em seus negócios, seus empreendimentos, não consegue aparecer, não consegue falar, não consegue demonstrar, às vezes até mesmo, né, a pessoa tem ali o CLT no trabalho, quer demonstrar alguma coisa, quer falar alguma coisa, tem uma baita ideia para falar, ou fala a ideia de uma forma tão pequenininha, diminuída, que as pessoas nem vão comprar a ideia, porque, né, ou acabam não falando. E eu falo isso porque eu já fui essa pessoa, sabe? Eu já fui e eu sei o quanto que isso prejudica a gente. Prejudica o nosso crescimento, prejudica fisicamente, porque se a gente tem algo para falar e a gente não fala, isso fica ali no nosso corpo, vai vir em forma de doença em algum momento. Então é isso. Eu trouxe essa mensagem para vocês hoje. Depois eu vou deixar aqui salva a live, como eu tô fazendo com todas. Compartilhe aí para uma amiga que você gosta, que você vê que faz sentido ela ouvir essa mensagem. E eu vou continuar. Então a gente tá aqui, depois eu vou continuar. Tem muita coisa legal para falar nesse livro.
dá vontade de ler todas as linhas, sabe? Mas eu vou pegando as melhores partes ali que eu acho que faz mais sentido para o nosso bate-papo aqui, tá bom? Gratidão pela presença de vocês, muito obrigada. E é isso, gente. Depois vão me dando feedback ali do áudio da mentora que eu quero saber. Anete, e é isso mesmo, às vezes falamos e não foi dada importância e acabamos não falando mais. Pois é, Net. E aí vem aquela questão, como que eu falei isso? Eu tava bem segura do que eu tava falando, não tava, né? Então vem essas várias questões, né? Tá bom? Certo, meninas? Mulheres corajosas. Beijo. Ótima quarta-feira pra vocês, gente. Até!